Vocês já estão vendo a tela? Vocês estão ouvindo direitinho? Tudo certo? Vou botar o chat aqui. Tudo certo, professor. Beleza. Então vamos lá. Na última aula eu estou continuando aqui. Para quem não lembra, eu fiz meio que uma pegada desde que a gente começou a ver lá no início. E fui revisando até onde deu na última aula, que foi aqui a parte de movimento horizontal e oblíquo. Eu tinha falado da parte de composição de movimentos. Aí aqui no meio foi a hora que caiu a chamada lá, eu fiquei meio perdido. Mas vou voltar aqui dessa parte de movimento horizontal e oblíquo, aí a gente termina. Aí no finalzinho vai sobrar um tempinho, se vocês tiverem dúvida para tirar. Aí a gente faz alguma questão, se tiver alguma dúvida, alguma coisa do tipo. Então vou lá, vou começar aqui. Aqui eu falo o seguinte, que tanto no movimento horizontal quanto oblíquo, na horizontal se trata de um movimento uniforme. Isso aqui, movimento uniforme. E na vertical vai ser um movimento uniformemente variado. Aqui a gente tem alguns tipos de lançamento. Tem o lançamento horizontal, que ele parte inicialmente aqui com uma velocidade zero na vertical. Você está lançando, igual o jogador aqui está lançando a bola. Ela tem uma velocidade aqui na horizontal constante. Aí, a não ser que a questão fale alguma coisa diferente para você, essa velocidade é constante. E essa velocidade aqui na vertical, como ela tem uma velocidade inicial igual a zero, aqui no momento aqui atrás, aqui a gente está na horizontal, a gente tem um movimento de queda livre. Então a gente pode interpretar esse movimento aqui na horizontal, pode e deve, como um movimento de queda livre. Aí, no movimento horizontal, qual seria a nossa velocidade, o nosso vetor velocidade inicial? Seria a própria velocidade na horizontal, no momento inicial aqui de lançamento propriamente dito. Como a gente não tem velocidade na vertical, a velocidade na vertical ainda é zero, então o nosso vetor velocidade no início do lançamento ele é o próprio vetor velocidade aqui da Vx na horizontal. E aqui, à medida que vai passando o tempo, essa bolinha vai caindo, e essa velocidade aqui na horizontal ela também vai aumentando, igual a queda livre mesmo. Deixa eu ver. O próximo lançamento que a gente estudou foi o lançamento oblíquo para cima. Esse lançamento oblíquo ele tem uma velocidade inicial que é geralmente dada por V0, um vetor V0. A questão, por a situação, ela vai te informar o valor desse vetor e o ângulo que esse lançamento está sendo feito. Aí, por exemplo, aqui, esse ângulo aqui, sei lá, de 45 graus, 30 graus, aí você consegue, a partir desse vetor e do ângulo, você consegue calcular tanto a componente vertical quanto a componente horizontal. Aqui, no lançamento oblíquo para cima, a gente vai ter, na horizontal, um movimento uniforme, a velocidade constante o tempo todo. E na vertical a gente vai ter um lançamento vertical para cima, porque a princípio aqui no tempo zero, ele parte com uma velocidade aqui na horizontal, e à medida que a gravidade vai atuando aqui nessa bolinha, por exemplo, vai chegar uma hora aqui, que é a altura máxima que essa partícula vai atingir, a gente vai ter a velocidade no eixo y igual a zero. Aqui, pessoal, só tem que tomar cuidado, porque a velocidade da bola como um todo, ela não vai ser igual a zero. Ela vai ser igual aqui à velocidade horizontal. Então, a partir daqui, até aqui, a gente tem na horizontal, a gente tem um lançamento vertical para cima. Depois daqui da altura máxima, a gente pode interpretar essa velocidade na horizontal como um movimento de queda livre, e o movimento como um todo, considerando a horizontal e a vertical, como se fosse um lançamento horizontal. Vocês conseguem enxergar que
A partir daqui a gente tem a velocidade na horizontal zero e uma velocidade na vertical zero e uma velocidade na horizontal constante, que é exatamente o que a gente tem aqui no lançamento horizontal. Tem um terceiro caso, é mais difícil de ver, mas é possível. Seria um lançamento oblíquo para baixo. Ele sai com uma velocidade v0 inicial, mas ele forma um ângulo apontando para baixo. Então, aqui nesse caso, o que a gente vai ter na horizontal? A gente vai ter, na vertical. Na vertical, a gente vai ter um lançamento vertical para baixo, que é quando você joga algum objeto para baixo e esse objeto ele já vai partir com uma velocidade inicial. Nesses dois casos aqui, que a gente tem um ângulo, a gente consegue calcular Vy e Vx, fazendo aquela relação lá que a gente já viu do seno e cosseno. Vy, que é da vertical, vai ser esse vetor V resultante vezes o seno de θ, e Vx vai ser o vetor V vezes o cosseno de θ. Se a questão te fala a componente na vertical, é só você fazer a conta inversa se você precisar achar a velocidade aqui inicial. E é claro, a todo momento aqui durante o movimento, lembrando, pessoal, que esse Vy seno de θ, geralmente a questão ela só te dá esse θ no momento inicial de lançamento. Se vocês perceberem aqui, como a componente na horizontal ela é constante e na vertical ela vai variando, esse θ aqui, ele invariavelmente vai variar, vai ficar meio estranho, mas ele obrigatoriamente vai variar ao longo do movimento. Então, esse valor de θ aqui é sempre para o momento inicial de lançamento. Mas, de toda forma, a relação aqui, a velocidade resultante é igual à soma das componentes, vale para todo o movimento. Lembrando que essa velocidade resultante também vai estar variando sempre aqui ao longo de todo o movimento. Tranquilo? E basicamente isso é aqui a gente fecha essa parte de movimento horizontal e oblíquo. Deixa eu só ver se eu deixei passar alguma coisa. Não, aqui foi o que eu falei, que o movimento na vertical ele é uma queda livre no lançamento horizontal, um lançamento vertical para cima no lançamento oblíquo para cima e um lançamento vertical para baixo no lançamento oblíquo para baixo. Aqui a gente vai avaliar um pouquinho mais a fundo esses lançamentos. O que geralmente a questão ela pede nesse tipo de matéria? É o alcance que o lançamento vai atingir, a altura máxima que um determinado objeto vai alcançar. Pode pedir também o tempo que ele atinge a altura máxima, e vocês vão ter que avaliar cada movimento desse, cada componente desse individualmente. Aqui novamente eu trago as 3 equações que eu falei para vocês, que são as praticamente mais importantes dessa primeira parte da matéria. E o que vocês vão ter que fazer é o seguinte, é olhar para essas 3 equações e tentar adaptar elas para o movimento que vocês estão estudando. Na horizontal, que é esse que eu coloco aqui em verdinho, ele é um movimento uniforme. Então, dessa equação aqui, o que a gente vai tirar? Dessas 3 equações, o que nós vamos tirar? Que a aceleração aqui vai ser zero, então a gente vai ter que S é igual a S0 mais Vxt. Vx aqui é a velocidade na horizontal. E vamos ter que Vx é igual a esse V0 aqui, ou o V resultante, vezes o cosseno de θ. As demais equações a gente pode, entre aspas, ignorar, porque o que a gente vai estar olhando para cá, isso aqui vai ser zero, vai ser dizer que a velocidade é constante ao longo de todo o movimento. E aqui, a aceleração, como também é zero, a gente vai ter que V é igual a V ao quadrado. Como a gente sabe que V é igual a V, só está elevando ao quadrado. Então, a equação de Torricelli e a equação aqui da velocidade não são muito aplicáveis para aqui o movimento horizontal. Já para o movimento vertical, não. A gente vai usar as 3 aqui bastante para fazer os cálculos. Então, a gente tem aqui a equação horária da posição, em função aqui da aceleração. Vamos ter também a equação de Torricelli e a equação da velocidade. Por exemplo, se a questão pede para você, sabe que tem uma velocidade inicial v, e você precisa saber,
por exemplo, a altura que isso aqui atingiu, o que que você faz? Você sabe a velocidade inicial, você sabe que a altura máxima vai ser zero, então você sabe que é isso aqui. A aceleração que vai estar atuando, você vai ter que saber também, geralmente é da gravidade, 10 metros por segundo. Então vai sobrar para vocês calcularem aqui só o ΔS. Então é fácil de vocês resolverem aqui pela equação de Torricelli. Também daria para resolver se vocês, de forma mais fácil ainda, né? Se vocês quisessem saber o tempo, seria simplesmente substituir aqui zero. A velocidade inicial vocês têm o valor, a gravidade também. Você só acha o tempo que ele leva até aqui. E outra informação importante que eu falei para vocês na aula foi o seguinte, foi que a altura máxima, isso aqui eu acabei de falar aqui, né? A velocidade em y é igual a zero. Muito cuidado com isso. A velocidade em x aqui ela continua constante na altura máxima ao longo de todo o movimento. O alcance máximo ele é dado pelo ângulo de 45 graus, sempre lembrem-se disso, nunca se esqueçam disso, é muito importante isso. E os ângulos complementares eles vão atingir sempre o mesmo alcance horizontal. Então, aqui essa figura é bem ilustrativa, 15 graus aqui com 75. A gente percebe que quanto maior esse ângulo, maior é a altura atingida, até que vai ter um ponto aqui, que seria, vamos dizer assim, o ângulo máximo possível, que seria o lançamento, seria o ângulo de 90 graus, que seria, a gente não teria uma componente aqui na horizontal, seria basicamente um lançamento vertical para cima. Seria a altura máxima que a gente teria possível para uma mesma velocidade, para um mesmo vetor velocidade, para um mesmo vetor assim, para um mesmo módulo de vetor velocidade, a maior altura a gente atinge conforme a gente vai aumentando esse ângulo. A altura sempre aumenta, vocês podem perceber aqui, com o ângulo. A questão é que o alcance, a depender do ângulo aqui, tanto faz se você faz um ângulo pequeno quanto um ângulo maior. Aí o que eu falo para vocês é que ângulos complementares eles vão ter sempre o mesmo alcance. E o alcance máximo é dado por 45 graus. Beleza? Vamos passar aqui adiante então. Aqui agora falando das aulas 12 e 13, foi as aulas que a gente abordou movimento circular. Movimento circular eu introduzi algumas grandezas para vocês, que foram as grandezas angulares. Aí eu coloquei um macetinho aqui que é lar. Lineares é igual a angulares vezes o raio. Então, tudo que a gente aprendeu durante o início da matéria aí, espaço, velocidade e aceleração, todos eles têm a sua grandeza angular correspondente. E a forma da gente converter essa grandeza que eu estou chamando aqui, que são as que a gente já viu anteriormente, de grandezas lineares, elas são as grandezas angulares vezes o raio de curvatura aqui do movimento que a gente está estudando. Beleza? Então a gente tem aqui que o espaço linear ele é igual ao espaço angular vezes o raio. A velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. E a aceleração é igual à aceleração angular vezes o raio. Aí lembrando, pessoal, que vocês têm que tomar cuidado aqui com o seguinte. Todas essas grandezas angulares, para vocês poderem pura e simplesmente multiplicar pelo raio, elas têm que estar em radiano, no caso do espaço angular, radiano por um instante de tempo qualquer para a velocidade angular, e radiano por um instante de tempo aqui ao quadrado para a aceleração angular. Tranquilo? Só tomar cuidado com isso, porque tem que estar sempre em radiano, tá? Porque às vezes a questão ela te dá informação em raio, às vezes em RPM. Aí vocês precisam lembrar de converter isso aí para radiano para poder trabalhar dessa forma. Eu comentei também o conceito de velocidade angular instantânea, angular média, velocidade angular instantânea e aceleração angular média instantânea. O princípio é o mesmo da velocidade linear, a aceleração angular. Tudo que for médio a gente tem a variação da grandeza dividido por um intervalo grande e conhecido de tempo, enquanto que a instantânea é por um intervalo de tempo muito pequenininho. Eu lembro a vocês que
1 radiano, pi radiano na verdade, 3,14 radianos correspondem a 180 graus aproximadamente aqui. 1 radiano é aproximadamente, se eu não me engano, 57 graus, alguma coisa do tipo. Só lembrando isso. Falo para vocês também que o 360 graus, que é uma volta inteira, corresponde a 2 pi radianos. E é isso. Acho que dessa parte aqui é isso. Continuando aqui, eu introduzi os conceitos de período e frequência. Período é o quê? É o menor tempo que um corpo leva para completar um movimento. Aí eu dei o exemplo para vocês do ponteiro dos segundos no relógio. O período do ponteiro dos segundos, que é o tempo que ele parte daqui, dá uma volta completa e chega de volta no lugar, é de 1 minuto. Ele demora 1 minuto até ele dar a volta completa. O ponteiro da hora, ele demora 1 hora para dar a volta completa. Desculpa, o ponteiro dos minutos demora 1 hora. E o ponteiro das horas, aqui só tomar cuidado, pessoal, que não demora um dia, ele demora 12 horas, tá? A não ser que você tenha um relógio que vá de 1 até 24, mas aí é bem difícil. Mas existe. Mas no caso de um relógio convencional, o tempo aqui, o período dele é de 12 horas. Falei para vocês o conceito de frequência. Frequência, ela é o número de vezes que o corpo completa a volta, o número de voltas, por exemplo, que um corpo dá em um determinado intervalo de tempo. Então, essa unidade de tempo aqui que eu falo seria um intervalo de tempo que a gente define. Tem algumas unidades convencionais, padrões assim que muita gente usa, é RPM e Hertz. RPM é rotações por minuto, Hertz, e também tem RPS, que é rotações por segundo, que é exatamente a mesma coisa que Hertz. Na verdade, Hertz é 1 sobre segundo, é por segundo, né? E RPM seria rotações por segundo. RPS, como é rotações, obrigatoriamente você tem que usar para uma coisa que roda, né? Hertz já é uma coisa mais relacionada à frequência e não relacionado. Pode ser frequência de qualquer coisa, pode ser frequência eletromagnética, de onda, pode ser efetivamente uma frequência de rotação de um motor, mas não necessariamente é de rotação apenas. Pode ser usado para inúmeras outras coisas. RPS não, já é mais só para rotação mesmo. Então, aí eu falei também que a frequência ela é o inverso do período, e obviamente o período é o inverso da frequência. E se você multiplicar um pelo outro, você vai ter a unidade aqui, número 1. Faço uma conversãozinha aqui de velocidade angular, relaciono ela com a frequência. A gente sabe o seguinte, que a velocidade angular ela é dada pelo quê? Pela variação do espaço angular. Então aqui seria... Desculpa, gente, isso aqui era para ser um círculo, tá? A velocidade angular é o quê? Seria a velocidade que esse corpo está girando, certo? Supondo que essa velocidade seja constante, se eu falo para vocês que está fazendo 3 voltas por minuto. O que são 3 voltas por minuto? Na unidade de velocidade angular seria 3 vezes... Qual é o valor de uma volta em radiano? Lembrando que velocidade angular é sempre radiano por uma unidade de tempo. Então, seria 3 vezes 2π. Eu falei por segundo? Aí aqui por segundo, né? 3 vezes 2π por segundo. Isso aqui é a velocidade angular que ele está dando. Então, se eu falo para vocês que um determinado objeto tem um período de 3 segundos... o que eu sei? Eu sei que ele dá uma volta completa, ou seja, ele roda 2π radianos em 3 segundos. Então, uma forma da gente obter a velocidade angular é a partir do período. Porque se eu sei que ele dá, que ele demora 3 segundos para dar uma volta completa, e uma volta completa ele é 2π radiano, e ele faz isso em 3 segundos, isso aqui é a minha velocidade angular.
Beleza? Então é isso aqui que eu trago aqui para vocês. Eu trago duas fórmulas. Uma é essa aqui, de você obter a velocidade angular a partir do período, que seria 2π, que é uma volta completa, pelo tempo que ele leva para dar uma volta. Então aqui a gente tem uma velocidade angular média. E a outra forma da gente reescrever isso aqui, como eu falei para vocês que 1 sobre t, ou seja, o inverso do período é a frequência, é a gente só substituir esse 1 sobre t pelo f. Tranquilo? É só outras formas de você calcular de forma mais direta assim, a velocidade angular. Aqui eu coloco que a velocidade linear seria a velocidade angular que a gente calculou aqui vezes o raio, e o mesmo equivale para a fórmula da frequência. Show de bola? Aqui eu já trago um pouco a diferença entre... Opa! Frequência de um relógio? Agora que eu vi, Vitor. A frequência de um relógio seria... Cara, seria 1 dividido... Dependendo do ponteiro... por exemplo, o ponteiro dos segundos seria o número de voltas que ele daria em 1 segundo, né? Se a gente pegasse... quisesse fazer a frequência por segundos, né? Se for em RPM do relógio, RPM para o ponteiro dos segundos, em RPM, qual é a frequência dele? Se ele demora 1 minuto para dar uma volta, então a frequência dele seria... na verdade, ele dá uma volta por minuto, né? Então a frequência dele aqui seria 1. Agora, se fosse em Hertz, o que a gente tem? A gente tem que em 1 segundo, quanto de volta que ele vai dar? Ele vai dar 1 sobre 60 de voltas, certo? Porque se o período dele é 60 segundos, a frequência é o inverso do período. Deu para entender mais ou menos? Qualquer coisa escreve aí que eu... Mas foi? É que a frequência seria o número de vezes que ele completa a volta em uma determinada unidade de tempo. Frequência a gente usa, é comum, é difícil você ver frequências assim muito baixinhas. Quer dizer, pode até usar, mas é comum você usar frequência tipo rotações por minuto. Tipo, tem um cooler lá que você quer especificar para o seu computador. Aí você procura qual é a rotação dele por minuto. Quanto maior essa rotação, você sabe que mais ventilação ele vai ter, entendeu? Mais ele vai, assim, dependendo da construção dele lá, mais rápido ele vai girar. Teoricamente, mais ar ele vai expulsar dali, melhor vai ser a eficiência dele de refrigerar lá sua memória, RAM, alguma coisa do tipo aí. Tranquilo? Aí aqui no próximo slide, o que eu falo? Eu falo um pouquinho de movimento circular, as diferenças entre o movimento circular e o movimento circular uniforme. Só relembrando aqui. Nos dois movimentos, a gente tem a trajetória circular. Não necessariamente o movimento completo precisa ser um círculo. Acho que eu já falei isso. Basta que o ângulo de curva... Pode ser uma curva que a questão te fale que o raio de curvatura é tanto. Então, nesse trecho aqui, é como se você estivesse num círculo com aquele raio. Isso vale tanto para o movimento circular quanto para o movimento circular uniforme. No movimento circular uniforme, o que a gente tem aqui? A gente tem que a velocidade tangencial do corpo ela é constante. Então, vamos supor aqui, numa curva aqui, um carro fazendo essa curva aqui, se o movimento for circular uniforme, isso quer dizer que se esse carro começou a fazer essa curva a 80 km por hora, essa velocidade vai se manter a 80 km por hora, independente aqui do trajeto, em todo o trajeto aqui que ele está fazendo. Isso aqui seria um movimento circular uniforme. Lembrando que isso aí ela é constante só em módulo, porque como se trata aqui de uma curva, o vetor velocidade como um todo, a cada parte dessa curva aqui,
a direção desse vetor está sempre se movimentando aqui ao longo dessa curva. Mesmo que o módulo dele seja igual, a direção está sempre variando. O sentido, no caso, o sentido varia, a direção varia, o sentido aqui está variando também. Isso para o movimento circular uniforme. Qual é a diferença do movimento circular uniformemente variado? No movimento circular uniformemente variado, tudo varia. Tudo varia. Varia direção, sentido e módulo. Só que o módulo não varia aleatoriamente. Ele varia igual que a gente aprendeu no movimento uniformemente variado. A gente tem uma aceleração tangencial, nesse caso. Aqui no caso aqui é a aceleração tangencial. E essa aceleração tangencial ela vai ou aumentar ou diminuir de forma constante a velocidade desse corpo. Então, por exemplo, aqui, no caso que eu falei do carro. O carro aqui ele pode entrar na curva, se for um movimento circular uniformemente variado, ele pode entrar acelerando. Então, vamos supor que ele tem uma aceleração tangencial de 2 km aqui por hora ao quadrado. Então, o que a gente vai ter? Ele vai começar aqui em 80 km por hora, vai aumentando aqui à medida que vai passando a cada segundo, ele vai para 82, 84, 86, 88, ele vai aumentando aqui constantemente. Beleza? Ou também pode ser um movimento, a aceleração ela pode ter um valor negativo aqui, ela pode ser contrária aqui a essa velocidade. Então, o carro também pode estar freando. Então, ele pode estar com 80, 78, 76, 74, 72 e assim por diante. Beleza? Então, isso aí significa que essa velocidade no movimento circular uniformemente variada, ela vai variar em módulo, direção e sentido. Comparando aqui, movimento circular uniforme. Como ele vai estar sempre com a mesma velocidade aqui tangencial, no movimento circular uniforme, o que significa? Significa que ele vai estar sempre rodando na mesma velocidade aqui durante todo o movimento. Então, significa que a velocidade angular desse móvel aqui seria aqui o tanto aqui de radianos que ele estaria se movendo aqui por segundo ou por minuto, vai ser constante. Já para o movimento circular uniformemente variado, como no movimento circular uniformemente variado, a gente tem sempre vai estar essa velocidade aqui aumentando ao longo do tempo ou diminuindo ao longo do tempo, a velocidade angular ela vai estar variando também ao longo do tempo, proporcionalmente a essa velocidade. Então, se for uma aceleração no mesmo sentido aqui da velocidade, a gente vai estar aumentando a velocidade e, consequentemente, aumentando aqui a velocidade angular. Se a aceleração for negativa, a gente vai estar diminuindo a velocidade tangencial e diminuindo também a velocidade angular aqui desse movimento. Aqui eu falo no movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é o que vai mudar o módulo da velocidade tangencial. Se essa velocidade tangencial é constante, significa que não tem uma aceleração atuando para mudar esse módulo, logo a aceleração tangencial aqui ela é nula. Já a aceleração centrípeta não. A aceleração centrípeta, independente dos movimentos, o movimento sendo circular, ela vai existir. Porque como o movimento ele faz uma curva, ao fazer essa curva, é aquilo que eu falei, a direção da velocidade vai estar sempre variando. E a aceleração centrípeta ela é responsável pela variação da direção da velocidade. Então, se a velocidade está variando em direção, a aceleração centrípeta vai estar sempre existindo. Então, nos dois movimentos, a gente tem aceleração centrípeta. Aqui, a particularidade aqui do movimento circular uniforme é que, como a velocidade é sempre constante, e só lembrando aqui a fórmula da aceleração centrípeta, ela é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Como essa velocidade aqui é constante, o módulo dessa aceleração centrípeta também vai ser constante. Já que no movimento uniformemente variado,
como esse módulo da velocidade vai estar variando, essa aceleração aqui, o módulo da aceleração centrípeta também vai estar variando. Beleza? Deu para pegar aí? E aqui eu trago as equações. As equações, pessoais, é bem tranquilo. A gente vai ter aqui para o movimento circular uniforme, basicamente as equações do que a gente aprendeu para o movimento uniforme. É só se for velocidade angular, tem E ao quadrado, como assim? Não, a velocidade angular, a aceleração centrípeta em função da velocidade angular, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ômega ao quadrado, aí vezes o raio ao quadrado, certo? Sobre raio. Aí, porque é V a velocidade linear, lembrando, é a velocidade angular vezes o raio, certo? Então, se eu substituir V por WR, por ômega R, desculpa, gente, falar a letra certa, por ômega R, aqui a gente vai ter ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Esse raio aqui a gente corta aqui, então, no caso, a aceleração centrípeta em função da velocidade angular vai ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Mas aqui, independente, como a velocidade angular, ela para um movimento circular uniformemente variado, varia também, então a aceleração centrípeta aqui ela vai variar da mesma forma, independente de como você olhe a questão. Tranquilo? Entendeu? Então, vamos lá. Voltando aqui para o equacionamento disso, o que vocês têm que entender? O movimento circular uniforme, pessoal, ele é um movimento que vocês vêm aprendendo ao longo do curso todo. É um movimento linear. A forma linear de você calcular, se você faz para uma reta ou se você faz para uma curva, é a mesma. Desde que é claro que você esteja avaliando só a questão escalar. Você não está avaliando a direção da velocidade, você não está avaliando vetor de deslocamento. Você está trabalhando aqui efetivamente no tanto que mede de fato essa trajetória aqui. Tranquilo? Então, as equações são as mesmas. O que você pode precisar fazer é usar a forma angular das equações. Então, se o seu movimento é constante, é uniforme, desculpa, é um movimento circular uniforme, significa que, vamos supor, se esse arco aqui tem 200 metros e a sua velocidade é constante e de 20 metros por segundo, o bichinho aqui vai levar 10 segundos para chegar aqui, concorda? O mesmo vale para se isso aqui fosse uma reta. Se tivesse 200 metros, velocidade de 20 metros por segundo, ele levaria 10 segundos para chegar. Só que aí, o que você pode precisar para resolver de forma mais rápida? Se você tem o espaço angular, tem a velocidade angular e tem o tempo, você não precisa converter isso tudo para forma linear. Você pode, pura e simplesmente, trabalhar nessa forma angular direta. Como é que a gente chega nessa forma angular? Por que eu posso simplesmente substituir tudo que é linear aqui por angular? Não é mágica, é só... Se a gente pega esse lado aqui da equação e o outro lado também, multiplica os dois lados pelo raio, o que a gente vai ter aqui desse lado? A gente vai ter o espaço linear vezes o raio, é igual ao espaço linear inicial vezes o raio, mais a velocidade vezes o raio, vezes o tempo. Isso aqui é o nosso espaço angular. Isso aqui seria o espaço angular inicial. VR seria a velocidade angular. E o tempo aqui continua sendo o tempo. Tranquilo? Basicamente fazendo isso que a gente pode... É só multiplicar o raio dos dois lados da equação, a gente vai obter a equação na forma angular.
mas se vocês quiserem pura e simplesmente ignorar isso, é só vocês saberem aquelas três equações lá principais, que é a equação aqui da posição, da velocidade e a de Torricelli. E tudo que for linear vocês podem tranquilamente substituir por angular. Só que vocês têm que substituir tudo, tranquilo? Aqui, para o caso do movimento circular uniforme, da mesma forma. Se o carro aqui está acelerando para cá, vocês podem calcular o tempo que ele levou daqui até aqui usando a equação aqui da posição. S é igual a S0, sabendo a posição inicial, sabendo a velocidade inicial deles. E a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Vocês vão resolver essa equação aqui do segundo grau e vão calcular o tempo que ele levou. Por exemplo, aqui no caso de uma reta, ele tendo aceleração, vocês fazem essa equação aqui e acham o tempo. E vão conseguir fazer. Para uma curva, é a mesma coisa. Desde que ele fale claramente aqui que ele está abordando a distância linear aqui. É isso. Então, e para passar dessa forma linear para a forma angular, é bem tranquilo também. Só multiplicar tudo pelo raio, que vocês vão chegar aqui nas equações aqui da forma angular. Beleza, pessoal? E essa aqui é a revisão aqui, que é a parte que eu acho bem importante, é a parte de transmissão de movimento. Transmissão de movimento a gente tem 3 tipos principais. É o contato direto, que seria um caso aqui de 2 engrenagens, ou por correia e corrente. Esses dois eles vão ter basicamente vão funcionar basicamente da mesma forma. Então, o que esse caso aqui de transmissão de movimento tem de especial? Eles apresentam a mesma velocidade linear, ou seja, vocês concordam que se essa rodinha pequena aqui ela tem 10 centímetros de perímetro, quando ela der uma volta completa, lembra, ela está empurrando essa outra aqui, ela vai ter empurrado 10 centímetros dessa aqui. Faz sentido isso para vocês? Ela tem aqui 10 centímetros de perímetro. Ela empurrou, ela girou totalmente, ou seja, esses 10 centímetros giraram totalmente. O perímetro dela todo girou. Isso significa o quê? Que isso aqui que essa outra roda andou tem que ter 10 centímetros também. Então, as duas elas vão ter a mesma velocidade linear, porque se isso aqui fez 10 centímetros em 1 segundo, se essa rodinha deu uma volta completa em 1 segundo, essa roda aqui, ela também percorreu, o dente aqui, ele percorreu também 10 centímetros em 1 segundo. Agora, o que é diferente nessas duas engrenagens aqui? Vocês concordam que enquanto essa engrenagem pequena aqui, ela deu uma volta completa, enquanto essa maior, ela não deu uma volta completa. O que significa? Que a velocidade angular dessa engrenagem pequenininha, ela é maior do que essa engrenagem grandona. Isso aqui a gente pode ver pela fórmula, comparando a velocidade angular das duas. Se a gente sabe que a velocidade linear delas é igual, e se a gente olhar aqui para a velocidade angular, o raio da engrenagem A aqui, pessoal, só toma cuidado que a engrenagem A eu estou fazendo para essa aqui, tá? Engrenagem A é a maior zona e a engrenagem B é a pequenininha. Como o raio da engrenagem A é maior e o raio da engrenagem B é menor, o que eu preciso ter para isso aqui ser uma igualdade? Significa que a minha velocidade angular da rodinha B, então nesse caso aqui, vamos supor, essa aqui é a rodinha B, essa aqui é a engrenagem A. A engrenagem B ela tem que ter uma velocidade angular bem maior do que a velocidade A, para compensar aqui a diferença entre os raios dela. Tranquilo? Ficou de boas isso aí? Para a correia é bem similar. Aqui vocês concordam que cada dente desse aqui está puxando um elozinho da corrente. Então, tudo como se estivesse tudo em contato, só que na verdade tem uma correia intermediando essas duas aqui, não está uma engrenagem coladinha na outra. Mas
Se essa engrenagem aqui deu uma volta completa e ela tem 5 centímetros aqui no perímetro, esse primeiro dente aqui, vamos supor, no início do movimento, no final de uma volta, esse dente aqui, vamos supor, o primeiro dente que estava aqui, no início do movimento. Essa aqui está parada, essa aqui deu uma volta completa, 5 centímetros. Esse dente aqui vai ter andado também os mesmos 5 centímetros. Então, em termos de velocidade linear, essas duas também vão ter a mesma velocidade linear. Tranquilo? Mas, novamente, aqui a angular vai ser bem maior para a velocidade B do que para a velocidade A. Show? Aí, para que eu dou exemplo desse tipo de transmissão aqui, seria, na bicicleta de vocês, seria a corrente da coroa até a catraca ou pinhão, que é o que fica na roda de trás. Coroa é isso aqui da parte da frente e catraca ou pinhão é da parte de trás. Beleza? O terceiro tipo de transmissão é a transmissão por um eixo. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Esse eixo aqui, como um todo, ele está girando e, consequentemente, está fazendo com que essas duas engrenagens aqui girem junto. Como o eixo, como isso aqui, essas duas rodas aqui, elas estão soldadas aqui nesse eixo, ou bem fixas aqui, para cada giro do eixo, como isso aqui é um material único, as duas engrenagens vão girar no mesmo ângulo. Então, se isso aqui girou 45 graus, se esse eixo girou só 45 graus, essas duas vão girar 45 graus. Se esse eixo está rodando, está girando a 50 RPM, tanto a engrenagem B quanto a engrenagem A vão estar girando a 50 RPM. Isso aí fica claro para vocês? Então, as engrenagens elas estão presas a um eixo e eles dois possuem, e o eixo como um todo, ele possui sempre a mesma velocidade angular. Então, isso aqui está girando, esse aqui está girando junto. Mas você concorda que se tivesse alguma coisa aqui nessa ponta e outra aqui um objeto no raio, na parte externa aqui do disco A e outro na parte externa do disco B, esse no disco A, como ele está percorrendo esse mesmo perímetro aqui, vamos supor, o perímetro do disco A é 50, o perímetro do disco B é 30. Como eles têm a mesma velocidade angular, os dois dão uma volta completa ao mesmo tempo. Ou seja, significa que esse aqui andou 50 centímetros no mesmo tempo que esse aqui andou 30. Então, significa o quê? Que para essa transmissão por eixo, como eles têm a mesma velocidade angular, o que tiver o maior raio, ele vai possuir a maior velocidade linear. Tranquilo? Na parte mais externa aqui do eixo. Beleza? Pode ser que a questão, por exemplo, fale que tenha um disco girando e você precisa saber a diferença de velocidade entre aqui na ponta e aqui no meio. Aí vocês vão precisar fazer essa relação aqui. Como vocês vão saber que um disco, por exemplo, um disco de vinil, essa é coisa muito antiga, né? Mas é o exemplo que tem por aí. Até numa lista aí, eu acho que eu botei esse exemplo. Tá tudo girando na mesma velocidade angular. Velocidade angular de A vezes o raio é igual a velocidade linear. Então aqui o que eu fiz aqui foi passar esse raio aqui para baixo. Então a gente tem que a velocidade angular do A, ela é a velocidade linear dividido pelo raio, e a velocidade de B pelo raio de A, e a velocidade de B é a velocidade linear de B dividido pelo raio de B. Nesse caso aqui, como o raio de B é menor e o raio de A é maior, para eu compensar, para isso aqui ser igual, como é uma divisão, a velocidade de B tem que ser pequena e a velocidade de A tem que ser grande. Você divide um número grande por um número grande, vai dar vamos supor, mais próximo de 1 aqui. Vamos supor que tenha que dar 1. Isso aqui é 100. Isso aqui é 100. E esse aqui é 2. Esse aqui é 2.
Se a gente dividir isso aqui, os dois vão dar 1. Então, se esse aqui é pequeno, esse aqui de cima tem que ser pequeno. Se esse aqui é grande, esse aqui de cima tem que dar grande para os dois serem parecidos aqui. Não sei se deu para entender. Não necessariamente um precisa ser pequeno, mas é que só que o raio de B é pequeno e o raio de A é grande. Então, para esse aqui ser igual, os de cima, a velocidade de cima também vai ter que ser grande aqui e pequeno ali. Show? Fechou aqui a parte de revisão. Eu só trouxe um exemplo prático dessa parte de transmissão de movimento, que seria... Até eu botei uma questão disso no simulado. As questões de simulado estão meio chatinhas, tá, gente? Mas dá para fazer. Que é o exemplo de um câmbio manual de um automóvel. Como é que funciona? Isso aqui é um eixo que vem do motor, o motor queima lá o combustível e transfere, através de uma correia, a rotação do motor para um eixo. Esse eixo aqui, isso aqui é na caixa de marcha do veículo. Isso tudo aqui. Esse eixo do motor, ele vai estar sempre rodando. Só que por questão de torque, transferência de energia, não é eficiente você jogar essa rotação do motor direto para as rodas. Por isso que tem essa caixa de marcha no carro. Por que essa caixa de marcha faz? Esses dois eixos aqui, na caixa de marcha tem um eixo, esse eixo aqui, ele é um eixo que gira, todas essas engrenagens aqui, elas são fixas a esse eixo. E esse eixo recebe a rotação do motor. Então esse eixo aqui vai estar rodando diretamente aqui relacionado com a rotação do motor. Tranquilo? Essa engrenagem está transferindo a rotação direto para essa aqui, por contato direto. E aqui, a depender da marcha que você engata, essas engrenagens vermelhas aqui, elas giram em falso. Elas não necessariamente estão grudadas nesse outro eixo aqui. O que faz elas ficarem grudadas é quando o motorista ele aciona a marcha. Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ele engatou... agora, ele engatou essa marcha aqui. Não, mentira. Bom, não importa qual marcha ele engatou na situação. O que esse mecanismo aqui da alavanca faz é ele travar uma dessas engrenagens. Então, o que vai acontecer na prática? A depender da marcha que você está, quanto maior essa diferença aqui entre essas engrenagens, você vai ter uma relação diferente. Então, vamos supor, essa aqui seria a primeira... vamos comparar essa engrenagem aqui com essa aqui. Você tem uma engrenagem bem pequenininha em cima e uma engrenagem bem grandona embaixo. O que significa? Significa que enquanto essa aqui está girando pouco, essa aqui está girando bastante. Então, isso aqui é bom para quando você tem altas velocidades, que você, com pouca rotação do motor, você consegue girar muitas vezes esse eixo aqui. Esse eixo aqui ele transmite essa rotação direto para a roda. Aqui ele leva para fora e daqui ele sai para as rodas do carro. Então, nessa aqui seria como se fosse a quinta marcha do carro. Você coloca ela, o motor não precisa rodar. Se isso aqui estiver girando a 10 RPMs, como isso aqui tem, vamos supor, isso aqui tem 50 dentes e esse aqui tem 5 dentes, para uma volta completa disso aqui, essa aqui dá 10 voltas completas. Deu para entender isso aí? Então, à medida que você vai mudando de marcha, o que vai acontecendo? Você vai mudando essa relação. Então aqui já nesse segundo caso aqui, vamos supor que você tem uma coroa de 40 e aqui você tem e aqui nessa vermelhinha aqui você tem de 10. Você vai conseguir, a cada um giro dessa aqui, você gira 4 vezes isso. Qual é a vantagem disso na prática? Por exemplo, em uma subida que você geralmente coloca a primeira marcha, você precisa de mais força do que propriamente velocidade. Então, para a primeira marcha, provavelmente é uma que você vai ter uma engrenagem grande em cima e uma engrenagem menor embaixo. Por que que significa? Uma engrenagem maior,
Em cima, isso aqui eu imagino que a gente deva ver melhor mais na próxima parte da matéria, que é a parte de torque. Quanto maior for aqui o braço de uma alavanca, mais torque você tem para girar alguma coisa. Então, se você tem um eixo aqui que tem um torque sendo aplicado aqui alto, você precisaria de uma rotação aqui do motor baixo para aplicar. Não vou entrar muito em detalhe não, porque senão vai confundir a minha cabeça e a cabeça de vocês. Mas o que é importante vocês saberem é o seguinte: se a questão fala para vocês que uma determinada engrenagem tem X dentes, sei lá, tem 20 dentes, e a outra em contato com ela tem 10 dentes, ela não necessariamente é obrigada a te dar informação de raio. Mas com isso aqui, você consegue determinar uma relação entre as duas. Você consegue determinar aqui para uma volta completa dessa de 20 dentes, essa aqui vai girar 2 vezes. Entendeu? E para uma de, não sei, vamos supor que você tenha uma pequenininha aqui de 5 e outra de 15. 15 e 5. Aí você consegue fazer essa relação entre o número de dentes e o número de giros que uma vai dar em relação à outra. Beleza? Isso aqui para contato. O mesmo também vale para se elas estiverem unidas por uma corrente, tá, pessoal? Por uma corrente ou uma correia. Se a questão também só fala o número de dentes para vocês, vocês podem fazer essa consideração também. Então vamos supor que isso aqui tem assim 20 dentes, ela está ligada por uma correia e essa aqui vai ter 4. Você vai girar aqui uma completa e a outra. Rapaz, o carro automático, ele eu não sei direito não. Eu sei que não é esse sistema aqui, é um sistema de engrenagens planetárias que é um troço meio doido. Eu vi uns vídeos, eu posso te mandar o vídeo do YouTube depois que explica isso, mas eu não entendi muito bem não. Porque isso aqui é relativamente simples. Você trava um sistema, uma engrenagem dessa aqui, e isso aqui vai ser o que vai transmitir para o diferencial do carro, que é para o eixo que vai girar a roda. O carro automático, ele tem um sistema que é como se fosse uma grande engrenagem com vários dentes internos aqui. E se eu não me engano acho que tem umas 3 engrenagens aqui que giram juntas e são os 3 sistemas desse em série. É um troço meio doido, por isso que manutenção de carro de câmbio automático é um absurdo, cara, porque é muito chato de mexer nesse troço. Mas é um sistema um pouquinho mais complexo, principalmente aqui, porque o que acontece? No carro manual, essa parte aqui é a embreagem. O que a embreagem faz propriamente dita? A embreagem, quando você pisa no pé da embreagem, você corta essa rotação do motor para a caixa de câmbio. Porque se isso aqui estivesse girando direto, você não conseguiria engatar bem essa marcha, porque ele estaria em constante rotação. Quando você pisa na embreagem, você corta essa rotação aqui e faz com que você consiga encaixar e fixar... acionar esse mecanismo que trava a engrenagem que você quer especificamente. Já no carro automático, como você não tem embreagem, você tem um sistema lá antes que meio que corta isso automaticamente, mas de uma forma um pouco mais inteligente. Mas é um troço que eu vi uma vez e não vi de novo. Não sei explicar muito bem. Mas é um sistema de engrenagens também bem parecido com esse. Bem parecido com esse aqui da tela, tá? Tá horrível, mas é mais ou menos isso. Tem um canal de física muito bacana no YouTube que eu fiquei vendo esses dias aí. É bem legal. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma questão aí, vocês podem falar. Deixa eu ver aqui.
Então, sim, eu já tinha até esquecido disso. Eu botei o PDF lá, para caso vocês queiram já ir olhando. Porque como a primeira questão ela era bem grande, que eu botei mais ou menos isso aqui que eu expliquei, só que eu tentei explicar por texto, só que por texto é muito chato de explicar isso, é meio ficou quase 2 folhas de questão. Aí no form e eu coloquei mais de uma imagem. Aí o que eu estava pensando em fazer era botar. Mas as questões são fáceis, é só entender. Tipo, vocês sabendo essa relação aqui que eu expliquei aqui de dente e dente por. Dente de uma engrenagem com dente de outra e saber que isso aí significa que um tanto de giros que uma vai dar corresponde a essa razão entre elas, por exemplo. Se essa aqui dá 2 giros e essa aqui vai dar 4. Olha, ainda não botei data não. Eu tava pensando em deixar aí até. E o que eu fiz aqui, gente? Acho que eu só saí da apresentação. Hoje eu tava pensando, sei lá, deixar até setembro? Até início de setembro? Tá bom, né? Um mês. Que aí dá tempo de eu passar. De eu começar a parte de dinâmica também. Mas pessoal, deem mais prioridade para fazer as listas, tá? E se tiver, porque o simulado eu coloquei algumas questões mais chatinhas, mas eu acho que para quem não vai fazer essa parte de exatas, não precisa chegar tão. Pode fazer, faz, sem problema nenhum. Mas assim, não tentem ir direto pro simulado, porque as questões do simulado estão um pouquinho mais chatas. Então, façam a lista mesmo. Aí depois pega para fazer o simulado. 10 listas para 10 dias. Não, é que química tem bastante coisa mesmo. Mas física também tem, mas é só que dá pra. Entendendo os conceitos, dá pra fazer, cara. O problema é não dar mole com unidade na prova. Que unidade é um troço chato. Não confundir raio com diâmetro. Eu vira e mexe faço isso aqui quando eu tô resolvendo as questões de vocês. Aí. Ó, que isso, cara. Eu sou da área de química. Não, mas química tem uma parte legal. Eu teoricamente eu não sou, física eu não entendo mais ou menos aqui. Eu sou formado em química mesmo. Eu, Maiara, todo mundo, a maior parte é parte de química. Mas eu acho física bem mais legal do que química. Química, se você ainda mais essa parte de tabela periódica, é muito chato, cara. Mas tem a parte de reação ácido-base, eletrólise, isso aí é bem legal. Reação orgânica já é um saco que tu fica vendo aquelas cadeias todas lá. Mas é bacana. É bacana, mas é chato. Ver o titulador mudar, a titulação mudar de cor, ficar rosa, né? Ficar rosa, é, azul. Não, tem bastante coisa que é legal. Mas é isso. Tentar trazer mais coisas assim prática pra vocês. Sempre que a matéria der, né? Tem vezes que não dá, mas essa parte aí deu. Essa parte de transmissão de movimento é bem legal. Mas é isso. Fechou, pessoal. Vou. Até mais. Vou parar aqui a gravação.